Olá pessoal, bom dia. Hoje gravando aqui da parte externa da casa em conexão direta com a natureza. Vocês já pararam para pensar o quanto a literatura é importante para a nossa compreensão e história? Falo aqui sobretudo da literatura brasileira, né? A questão da interdisciplinaridade. A gente sabe o quanto que é importante, por exemplo, a geografia, né, para a nossa compreensão e história. Compreensão de território, compreensão de mapa, questões geopolíticas, mas a literatura também é fundamental para que a gente possa compreender a história. Houve um historiador que escreveu, né, certa feita, que a história é feita dos grandes feitos dos grandes homens. Mas na universidade a gente estudou sobre a microhistória, né? Tivemos contato com a microhistória que vinha privilegiando os personagens do dia a dia, os personagens do cotidiano, e através desse ponto de partida fazia uma teia de relações com as questões socioeconômicas, políticas, culturais e etc. Mas o ponto de partida eram personagens do cotidiano. E a literatura, sem dúvida nenhuma, né? Mais uma vez, estou aqui focando na literatura brasileira, ela vai nos ajudar muito, né? Porque apesar da literatura trabalhar com personagens da ficção, ela está ambientada dentro de um contexto também sociocultural, do contexto político, do contexto econômico, e traz as relações, entendeu, desses personagens do dia a dia, que foram personagens históricos, né? Então, assim, é fundamental. Eu, no momento, tenho lido muito literatura brasileira, e assim, para nossa compreensão e história do Brasil, sem dúvida nenhuma, é uma grande ferramenta. Você pega, por exemplo, o início do século XX, né, quando os autores estão trabalhando ali com histórias ali no início do século XX, né, o Lima Barreto, por exemplo, trabalha com esse período, o Machado de Assis também trabalha com esse período. Olha que coisa interessante, você vai pegar um período logo ali depois da promulgação da escravidão. Então você vai ter ali, por exemplo, uma compreensão como é que esse negro então se inseriu na sociedade, mesmo depois que acabou a escravidão, ainda haviam negros que continuaram com alguma ligação com os seus antigos senhores, ou seja, lendo os livros aí de Machado de Assis, lendo os livros de Lima Barreto, você vai conseguir ter uma compreensão em relação a isso. Ou seja, apesar de ser uma obra ficcional, eles vão estar dentro de um contexto social, de um contexto político, de um contexto econômico, vão, né, estar trabalhando com as relações ali entre pais e filhos, sociedades paternalistas, né, onde a mulher ela ainda vivia num papel muito recluso de dona de casa. As meninas também, por exemplo, também viviam muito reclusas sobre a proteção do pai e da mãe. Então, as relações amorosas, né, que havia, as puladas de cerca, o barzinho, né, a bebida, a questão da reunião entre os homens ali, a imprensa, ou seja, tudo isso, apesar da literatura tratar-se de obra ficcional, como já disse, ela está amparada dentro de um contexto social, dentro do contexto político, e geralmente, né, os autores eles estão trazendo à tona uma discussão social, uma crítica, né, social, e será fundamental para te ajudar, né, no entendimento da história do Brasil, sem falar que as leituras são prazerosas, né? A gente vai estar gravando aí alguns vídeos falando sobre, mais especificamente sobre alguns livros de literatura, e sem dúvida nenhuma você vai ver o quanto que é importante ler esses autores brasileiros, né, para se entender também a história do Brasil. Valeu? Então é isso que eu queria falar com vocês hoje, né? Um vídeo curtinho aí, falando da importância da literatura para a compreensão em história do Brasil. Valeu? Um grande abraço, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.